Ok, pessoal, então vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar a nossa aula, então, de Eletrônica 1, tá? Como é que vai ser, como é que vão ser as aulas, tá? Então, só vou mostrar a primeira ementa da disciplina, tá? A disciplina Eletrônica 1, então, são basicamente 7 unidades, tá? Nós vamos passar, então, por toda essa parte na verdade, a Eletrônica 1 é a eletrônica básica, né? Nós vamos ver os componentes principais aí, que é basicamente diodo e transistor, tá? Então vai ser, eu acho que é são 3 disciplinas no total, eletrônica 1, 2 e 3, tá? Então, essa primeira é só transistor e diodo. A eletrônica 2 já são bem mais componentes, tá? Tem FET, MOSFET, TRIAC, SCR, vários outros componentes diferentes, enquanto que aqui é só diodo e transistor, bem mais tranquilo. E da eletrônica 3 é amplificador operacional, tá? Então, aqui o que a gente vai ver de início? Primeiro, uma introduçãozinha à eletrônica, vai ser mais uma história como é que ela surgiu. Depois a gente vai começar a ver materiais, né, os tipos de materiais, semicondutores, e daí depois o diodo, tá? Isso aqui nós vamos ver até mais ou menos a 3.5 hoje, tá? Se der tempo, a gente consegue ver tudo hoje, tá? E depois a gente começa a ver circuitos com diodos, tá? Esses circuitos, a maioria, alguns deles a gente não utiliza muito, né? Mas é mais para a gente tentar aprender como é que funciona o diodo, tá? Então é mais um exercício meio lúdico, né? Alguns exercícios, por exemplo, esses multiplicadores de tensão, ainda alguns são utilizados, mas o retificador também é utilizado, mas ceifadores, assim, grampeadores, eles não são muito utilizados, mas é interessante para a gente entender o funcionamento do diodo, tá? Daí depois alguns diodos especiais, né? Por exemplo, o diodo Zener, que vai ser bastante utilizado como regulador de tensão. O diodo Schottky, que o varicap não vai ser muito utilizado, mas é um componente que foi bastante utilizado em parte de rádio antigamente. Termistores, que é um tipo de sensor de temperatura que usa semicondutores, e algumas aplicações. Daí depois transformador e circuitos retificadores, tá? Filtragem capacitiva, regulação com o Zener, tá? E depois, por final, transistores, tá? Então, essa parte final aqui vai ser quase metade da disciplina, vai ser transistores, tá? Transistor bipolar, e vai ser como ele funciona, as regiões de operação, as aplicações, algumas circuitos de regulação, de tensão, com Zener e transistor. Então, é bem interessante essa parte final aqui. E a eletrônica 2, ela começa exatamente onde termina essa aqui. Tá? Então, aqui a gente vem a polarização CC, e da eletrônica 2, metade da disciplina é polarização CA. Tá? Então, pense assim, ó, quando eu fiz a disciplina, lá na minha graduação, lá em 2007, 2008, eu fiz toda essa disciplina aqui, que é de 75 horas, fiz toda essa disciplina aqui, mais metade da disciplina de Eletrônica 2, que também é de 75 horas, fiz tudo isso numa disciplina de 60, tá? Então, aqui tem muito mais tempo para a gente ver, e daí tem mais tempo para fazer as práticas, tá? Então, só que como a gente está nessa situação agora, né? O que nós vamos fazer? Vamos fazer tudo que dá de teoria agora, né? Que dá de teoria, e daí depois a prática a gente faz lá no calendário suplementar quando voltar, tá? Então, geralmente tem muito... o que eu fazia sempre era... Eu dou uma aula, no máximo 2, e prática. Uma aula prática, uma aula prática. Então, quase toda semana tinha aula prática, tá? Então, a gente montava todos os circuitos aqui, a gente montava, ia funcionar, e tinha relatórios de aula prática. Então, boa parte da nota, né, da disciplina vinha de relatórios. Tá? Então, agora, esses relatórios vão ter que ficar para lá para o calendário suplementar, né? E lá vai ter aula prática direto, né? Então, também vai ter relatório, então lá também vai ser puxado fazer, né? Então, agora nós temos que fazer tudo que depende de teoria, tá? Tudo que depende da teoria vai ter que ser feito agora. E depois a gente só... Então, lá quando a gente estiver fazendo as práticas, na verdade, vai ser uma revisão, né? A gente vai ter que rever alguma coisa, né? Então, no início da aula prática, fazer uma revisãozinha, daí a gente já monta o circuito, testa, tira a forma de onda, mexer bastante o osciloscópio, que vocês não mexeram ainda praticamente, né? Porque foi uma semana lá e já começou tudo isso, né? Então, a gente vai poder mexer em osciloscópio e tal. Beleza? Tem uma dúvida disso aqui? Questão de aulas? Alguma dúvida? Pergunta? Podem perguntar, pessoal. Fiquem à vontade. Daí, como é que vai ser? O que mais? Provas, então, pessoal, eu não sei como é que a gente vai fazer exatamente.
o que eu pensei? Deixar pelo menos uns 30%, 40% da nota vai ser feita agora, online, através de avaliação, trabalho, alguma coisa assim, né? Mas a maior parte da nota vai ficar, então, de relatórios e vai ter que ter alguma prova presencial depois, tá? Mas eu não vou deixar toda a nota para lá, fazer algumas coisas de um pouco da nota aqui também, tá? Então, vamos aproveitar, vai ter alguns momentos que vai ter que ter avaliação, ok? Então, as nossas aulas vão ser sempre na quarta e na sexta, né? Sempre no mesmo horário de aula, tá? Só na sexta que começa 7h30, podemos começar ali com umas 8 horas, daí, tranquilamente, tá? Então, eu vou fazer a aula aqui, vou gravar e vou deixar gravado, tá? Depois eu mando, eu posto lá no Moodle, e daí vocês têm o link para vocês acessarem, tá? O link da aula eu criei, mas deu um problema no link, então eu vou, se não funcionar o link que está lá no Moodle ou naquele documento ali que foi mandado, daí eu coloco sempre no grupo do WhatsApp, tá? Vamos tentar usar o grupo do WhatsApp para fazer, para ser mais rápido, né, na hora de trocar informação, tá? Beleza? Alguma dúvida sobre isso também? Tranquilo? Professor, vai contar falta, alguma coisa assim, quando não puder assistir essa disciplina? Não, a princípio, assim, a gente nem pode cobrar a presença, tá? Então, a presença não vai ser contabilizado, tá? Eu posso até lançar, eu acho que lá no sistema, mas não contabiliza. Se você ficar com 0 presença, não vai contar como, não vai reprovar por causa disso, tá? Beleza? Eu vou controlar mais ou menos, mas não vou cobrar. Beleza? Só para um eventual, de repente, que um dos problemas que vai dar é que vai pegar todo o verão praticamente, o segundo semestre, né? Sim, E sim. aí, de repente, o cara vai precisar necessário ficar um tempo fora. Dá para assistir as aulas online em outro lugar, em outra hora. Sim, sim, não, pode assistir ela gravada, tá? Vai ficar gravada lá, vocês podem perguntar. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos lá. As aulas eu vou tentar fazer sempre 1 hora, mais ou menos, de aula, 1h15. O Clayton não vai poder participar na sexta, beleza? Eu vou tentar fazer 1 hora, 1h15, máximo 1h30, porque eu acho que mais que isso o pessoal já fica muito cansado, tá, da aula. Então não tem como passar muito desse período, tá? Então, eu acho que é isso aí, não tem mais nenhum aviso, tá? Então vamos lá. Beleza? Então as aulas, assim, ó, vai ter alguma parte de apresentação, data show, né? Mas eu vou fazer bastante coisa no papel também, os circuitos, resolução de circuitos, eu vou fazer na prancheta aqui, né? Então fazer a prancheta é como se eu estivesse fazendo no quadro, tá? Então quando eu estiver fazendo circuitos, eu vou pedir sempre que vocês tenham papel e caneta na mão para vocês acompanharem os circuitos, tá? Vocês façam o circuito junto comigo, até para se eu errar alguma coisa e para vocês ir treinando, né? Então aproveitem esse horário da aula para fazer isso, né? Que vocês têm outra coisa para fazer e tal, então aproveitar o momento que está aqui na aula para perguntar, tirar o máximo de dúvida, né? Aproveitar que a gente está aí e estão aqui para ajudar, né? Então, muitas vezes, como não é que nem uma sala de aula, né? Fica mais difícil a gente falar, parece um monólogo, eu estou falando um pedaço de plástico que está aqui na minha frente, que é o computador. Então, você tem que perguntar, senão a aula fica muito monótona, né? Fica só um monólogo, tá? Então podem parar e me perguntar, não tem problema. Quanto mais perguntar, melhor. Eu gosto de responder, não é aqueles professores que ficam bravos quando perguntam mesmo explicação. Não, eu gosto que perguntem, tá? Tem que perguntar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula, tá? Então, já vimos mais ou menos a ementa da disciplina, vamos começar então. Então essa primeira parte aqui é mais uma historinha, né, pessoal? Não tem muito... é só para contextualizar um pouquinho do que vocês já viram e o que a gente vai ver, tá? Então, o que é eletrônica, pessoal? Isso aqui é a primeira disciplina de eletrônica mesmo que vocês estão fazendo, eletrônica 1, tá? Então, a eletrônica é o estudo de circuitos elétricos que envolvem elementos ativos, tá? O que são elementos ativos? São elementos que necessitam de energia externa, ok? Então, vocês viram lá em circuitos 1, quem fez a disciplina, circuitos, por exemplo, resistor, capacitor e indutor. Esses elementos são elementos que a gente chama de elementos passivos, tá? Eles não precisam a gente coloca energia neles e daí faz as medidas, tá? Mas, por exemplo, um indutor, um capacitor, eu posso começar com eles carregados, tá? Então, eu vou ter uma forma de onda mesmo sem uma fonte, ok? Já esses elementos que nós vamos estudar em eletrônica são dispositivos que precisam de fonte de alimentação, tá? Que são os diodos, transistores, tá? Eles precisam de alimentação, ok? Então, são esses elementos que nós vamos utilizar
uma atenção ao controle de tensão e corrente e os seus efeitos em cima desses elementos, tá? Que nessa disciplina vai ser transistor e diodo, tá? Então, a eletrônica ela se divide em dois tipos, né? Basicamente, a eletrônica digital, tá? Que vocês já devem ter feito uma disciplina lá ou começaram a ver alguma coisa, né? Nas disciplinas de digitais, né? Que a gente chama, né? Disciplinas de circuitos digitais. Alguma vocês já devem estar fazendo agora também, ou fizeram semestre passado, que são lá onde é estudado as portas lógicas, flip-flop, e para analisar isso se utiliza a lógica booleana, tá? Então, é zeros e uns e aquela aritmética booleana que vocês viram lá. Aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses transistores e diodos que são elementos não lineares, tá? Eles são não lineares, eles não respondem linearmente, que nem um resistor, que a gente vai aplicando tensão, vai ter uma corrente correspondente. Aqui não. Pode ser que eu tenha tensão, não tenha corrente, pode ser que tenha corrente, não tenha tensão. Então, os gráficos de tensão e corrente vão ficar diferentes do que a gente já viu, tá? Então, para fazer essa análise, a gente utiliza as equações de circuitos elétricos lá do primeiro semestre, tá? Então, vocês vão ver, a gente vai ver Leis e Kirchhoff aqui. Então, quem não fez a disciplina, aconselho que, como os vídeos estão gravados, vão lá e dá uma olhadinha nos vídeos de Leis e Kirchhoff, e alguma coisa eu vou revisar aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, mas eu já vou assumir que vocês já sabem um pouco, né, disso. Então, alguns de vocês já fizeram curso de eletrônica, já fizeram curso de circuitos elétricos em outros cursos, então não vou ter problemas. Agora, quem não fez nada de circuitos 1, eu aconselho que dê uma estudadinha lá para conseguir acompanhar. Beleza? Então, um pouquinho da história, pessoal, de onde é que surgiu a eletrônica? Tá? A eletrônica começou, não foi exatamente como a gente vê hoje, né, que usa transistor, mas ela começou lá atrás, onde não se utilizava transistor, utilizava-se a válvula, né, que é a válvula termiônica, tá? Que também é chamada de tubo de vácuo, tá? Que foi inventado lá em 1908 por esse cara ali, o Lee De Forest, tá? Então, ele é um dispositivo que ele permite controle de tensão e corrente, tá? Então, eu vou aplicar uma tensão pequena nele, ou uma corrente pequena, ele vai controlar uma tensão, uma corrente maior, ok? Que é o mesmo princípio de um transistor, ok? Então, a válvula, pessoal, que tem algumas imagens ali, pessoal, um dispositivo bem, para quem não é acostumado com essa eletrônica mais inicial, né, mais antiga, ela parece um componente bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, ali tem vários modelos, né, vários tipos. Eu nunca trabalhei com esse tipo de eletrônica, né, com eletrônica valvulada. Até não se ensina isso em graduações mais, tá? Só que ainda tem muito nicho que é utilizado, principalmente para a parte de som, tá? O pessoal que trabalha com som gosta muito da válvula porque ela tem um efeito sonoro. Quando a gente faz um amplificador utilizando válvula, ela tem um efeito sonoro que quem é da área de música gosta muito, tá? Ela fica um som diferente, um som mais limpo, mais... Não sei explicar, mas todo mundo que trabalha com som que eu conheço, que é da área de eletrônica e trabalha com som, adora válvula, tá? E hoje em dia se utiliza muito mais válvula do que no passado, porque tem esse pessoal que gosta, ainda é fabricado, tá? Ainda é fabricado, mas é bem difícil de conseguir, tá? E é uma utilização bem específica, principalmente para amplificador de som, tá? Não conheço muitas outras aplicações. Por que ela caiu em desuso, pessoal? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar amplificadores valvulados. Por quê? Primeiro porque ela é muito grande, né? Cada uma dessas ampolas ali que a gente chama tem 1 ou 2 transistores ali dentro. Então é um dispositivo muito grande, muito volumoso, tá? E para ele funcionar, o próprio nome diz, né? Efeito termiônico. Então ele precisa de temperatura. Então essa válvula, quando você liga, ela se ilumina, porque ela aquece. Ela tem um efeito térmico lá dentro que aquece. Para quê? Para aumentar a mobilidade dos elétrons. Então ele consegue emitir elétrons e com isso controlar o sentido da tensão da corrente. Então ela gasta muita energia para funcionar, tá? Ela tem uma baixa eficiência. Okay? Por isso que ela caiu em desuso. Okay? Então, nessa época, tem que pensar, pessoal, que está começando a surgir o rádio e a televisão, né? Ali no início do século, né? Em 1900, por ali, começou a surgir o rádio e a televisão. Então, a válvula surgiu para isso, para ser utilizado em televisão e rádio, tá? Só que daí, como eles consumiam muita energia, se motivou a busca por algum dispositivo que consumisse menos energia. Então, começou-se a buscar outros dispositivos e surgiu, então, o transistor. Surgiu novos materiais também diferentes. E ali, em 1947, então, na empresa Bell Telephone, o John Barden e o Walton Harson Brattain, eles inventaram, então, o primeiro transistor, tá? Que era um transistor bipolar, que é justamente o que nós vamos estudar agora na disciplina, tá?
Então, isso aqui tem a imagem de um transistor que foi construído na época, né? Ele é gigante, tá? Isso aqui é gigante, é bem grande, tá? Então, aqui tem mais ou menos o esquemático dele, né? Então, aqui tem um material de germânio, tem uma parte de revestimento de ouro, tem... Então, era todo um dispositivo bem complexo, né? Para a época, era muito diferente da válvula, né? E ele funcionava e consumia muito menos energia e era leve, tá? E ele tinha capacidade de ser miniaturizado. Então, eles viram que era possível eu conseguir fazer um transistor cada vez menor, tá? E isso aí foi o que impulsionou todo o desenvolvimento da eletrônica, tá? Então, nessa época também surgiu um outro tipo de transistor que foi o MOSFET, tá? Que ele ficou em segundo plano, tá? Na época o pessoal desenvolveu ele, mas não chegaram a utilizar ele de forma tão forte como é utilizado hoje, tá? Em 58, então, a Texas Instruments, que é uma empresa que tem até hoje, tá? Então, desenvolveu o primeiro circuito integrado, tá? Constituindo um transistor, 3 resistores e um capacitor, fazendo um oscilador, ok? Osciladores vocês vão ver lá em eletrônica 3, tá? Em 60, então, eles viram que o MOS ele passou a ser encarado como um dispositivo viável, tá? E começaram a se utilizar, então, o MOS, porque ele tinha algumas vantagens em relação ao transistor bipolar, tá? Em 70, então, já a Intel anunciava a primeira memória RAM, a DRAM, que é a Dynamic RAM, memória RAM dinâmica, utilizando um tipo de MOSFET MOS, tá? Em 71, ela lança o primeiro processador, tá? E em 71 já surge um outro tipo de MOS, né, que permite, então, maior velocidade e maior integração, né? E daí começou a era chamada... alguém pediu para entrar aqui, só deixa eu aceitar. Ok, seja bem-vindo. Ok, então, nessa época ali, pessoal, 1972, então já começou a se integrar os transistores dentro de um encapsulamento só, tá? Então, já conseguia-se, lá em 1972, pessoal, já era 3.500 transistores dentro de um único encapsulamento, tá? E aí que começou a chamada época, a era de Moore, tá? Que o cara lá, ele fez uma previsão que a cada 2 anos, um ano, dobraria-se a quantidade de transistores dentro de um encapsulamento, tá? E daí começou, de fato, essa lei durou durante muitos anos, cada vez dobrando a quantidade de transistores dentro do encapsulamento. Então, em 72 era 3.500 transistores. 10 anos depois já era 134 mil transistores, tá? Então, cada um deles era de 1,5 micrômetros, tá? É 1.500 nanômetros. Daí, em 2002, já tinha o Pentium 4, por exemplo, que já tinha 500 milhões de transistores. 2014 já era 1,4 bilhões de transistores. 2017, 19 bilhões. Então não parou mais, né? Hoje não é mais nessa taxa de crescimento, mas ainda está se aumentando o número de transistores dentro de um encapsulamento. Tá? Aqui só para ter uma ideia, 70 micrômetros é a grossura de um fio de cabelo. Então hoje, na verdade, isso aqui já está desatualizado. 2017 era 14 nanômetros, né? Hoje já está em 7 nanômetros, tá? 2020, a NVIDIA, né, que faz placa de vídeos, e a AMD, ela já tem processadores de 7 nanômetros, tá? Acho que a Intel, se não me engano, vai ir para 10 nanômetros. A Intel ficou um pouquinho atrasada agora, mas provavelmente ela já vai alcançar, tá? Então, o que aconteceu? Os transistores, eles viraram a base de toda a eletrônica, tá? Então, isso aqui eu estou falando de eletrônica digital, né? Porque é de transistores dentro de processadores, que daí evoluiu a eletrônica digital, tá? Mas na eletrônica analógica, ela também, eu tenho alguns, bem menos transistores, só que eu consigo trabalhar com potências altas, né? Eu consigo trabalhar com vários quilowatts de potência em cima desses transistores aí, transistor bipolar, transistor MOSFET, que nem vocês vão ver na próxima disciplina, ok? Então, isso aí virou a base de toda a eletrônica e de toda a era da informática, né? Todos os computadores hoje utilizam transistores, né, que foram desenvolvidos nessa época, ok? Beleza, então como é que se construiu os transistores? O transistor utiliza um tipo de material bem específico, tá? Os dois materiais mais comuns, né, que são classificados em dois grandes grupos, que são os condutores, né, que são materiais, né, que possuem excesso de elétrons na última camada de valência, né, e elas têm a capacidade de receber e doar elétrons com muita facilidade, tá? Então, esses elétrons, eles conduzem eletricidade. Então, o que a gente viu lá no início da disciplina de circuitos 1, tá? Então, esse material vira um condutor.
Exemplo de condutor são os metais, né? Metais, ferro, alumínio, cobre, são metais que conduzem eletricidade com facilidade, ok? E no outro espectro nós temos os materiais que são isolantes, tá? Que são chamados também de dielétricos, né? Então, nesse tipo de material, os elétrons que formam esse tipo de material, eles têm não tem facilidade de movimento, é difícil de eles se movimentarem, tá? Então, devido à forte ligação com o núcleo, tá? Por exemplo, a borracha, a madeira, vidro, tá? Esse tipo de material, eles têm dificuldade de conduzir eletricidade porque os seus elétrons estão fortemente ligados, tá? E no meio desses dois materiais, entre condutor e isolante, nós temos os semicondutores, tá? Que são materiais que possuem propriedades intermediárias, tá? Então, as condições físicas às quais o material é submetido determinam se ele vai se comportar como condutor ou isolante. Então, o mesmo material pode virar condutor ou pode virar isolante, tá? Um exemplo clássico desse é o silício, tá? O silício é o material mais utilizado na eletrônica, tá? O silício germânio, por exemplo. Então, se eu posso pegar o silício e fazer uma modificação nele, ele virar condutor. Posso fazer uma outra modificação e ele virar isolante. E eu posso fazer ele virar condutor isolante aplicando uma tensão elétrica nele, tá? Então, isso aí, a partir disso que surgiu os transistores, ok? Então, onde é que estão os materiais semicondutores? Eles estão mais ou menos nessa região aqui da tabela periódica, né? É o boro, carbono, alumínio, silício, germânio, arsênio, galho, estanho, antimônio, né? Estanho já está mais para condutor, praticamente. Tá? Mas esses materiais aqui são materiais semicondutores, tá? Os semimetais, tá? O polônio já é radioativo, não é utilizado, telúrio também. Então, antimônio, só que antimônio eu nunca vi nenhuma utilização para eletrônica mesmo. O principal são esses aqui, ó, boro, silício, germânio e arsênio, tá? Fósforo também é utilizado em algumas aplicações, tá? Carbono também é utilizado. Ultimamente surgiram, existe um tipo de transistor chamado silicon carbide, que é uma mistura de silício com carbono, que tem propriedades bem interessantes também, tá? Então, um pouquinho de química, né? Quando a gente tem... existem vários tipos de ligação, né? Existem uma mais comum delas, pessoal, chamada ligação covalente, tá? Que é uma ligação onde eu faço o compartilhamento de elétrons entre diferentes átomos, tá? Então, por exemplo, pego uma molécula de oxigênio, tá? O oxigênio que a gente vê no nosso... que a gente respira, ele não é uma molécula simples, né? É uma molécula de O2. Então, são dois átomos de oxigênio. Eles se ligam através dessa ligação covalente. A ligação covalente, ela diz que, pela regra do octeto, né? Vocês viram lá em Química 1 ou 2, ensino médio, não lembro. Ela diz assim que para que uma molécula seja estável, a última camada tem que ter 8 elétrons, tá? Sendo que para fechar esses 8 eu posso compartilhar com outros átomos, ok? Então aqui tem o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então eu pego 2 elétrons do outro átomo para fechar os 8 e o outro também faz a mesma coisa. Então eles ficam com 2 elétrons compartilhados. Daí ele é estável. Tá? Cloro também, ele tem o Cl2, né, que ele é estável como Cl2, ele pega um átomo, ele pega um elétron de um outro átomo de cloro para fechar. Nitrogênio, ele pega 3 elétrons, tá? 3 elétrons para ficar estável. A água, por exemplo, o hidrogênio, como ele não tem 8 elétrons na última camada, ele consegue fechar essa regra com 2, né? Lá da química a gente vê que ele consegue fechar com 2. Então ele fecha 2 na última camada, pegando um elétron do oxigênio, e o oxigênio pega um de cada outro dos 2 átomos de hidrogênio para fechar os seus 8. Por isso que a molécula de água ela é estável com H2O. Tá? Então, tendo isso em mente, pessoal, o que acontece? Quando nós temos lá um material, por exemplo, silício, tá? O silício ele tem 4 elétrons na última camada. Tá? 4 elétrons na última camada. Então, quando a gente coloca vários átomos de silício junto, o que acontece? Ele pega um elétron de cada átomo de silício vizinho a ele. Tá? Então, assim, ele fecha a regra do octeto. Tá? Então, todos eles estão com elétrons compartilhados. 4 são dele, 4 ele pega dos seus vizinhos, ok? Através da ligação covalente, ok? E se fosse só com isso, a gente não conseguiria fazer nada em eletrônica, tá? Então, o que foi feito? Eles pegaram e fizeram um processo chamado de dopagem. Tá? O que é dopagem? A dopagem, eu coloco um outro átomo de outro material junto a esse material de silício. Tá?
Então, alguns átomos que são utilizados é o átomo de boro e o de fósforo, tá? Que estão lá na tabela periódica. O fósforo está aqui, ó, e o boro que está aqui, tá? Então, o boro, ele tem 3 elétrons na última camada, tá? 3 elétrons na última camada que ele vai pegar, então, dos átomos vizinhos, tá? Desculpa, ele tem 5 elétrons, desculpa, na última camada. Desculpa, tem 3 elétrons na última camada, desculpa. E daí o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai ficar com um átomo, quando eu juntar ele dentro de uma estrutura de silício, né, eu vou colocar um átomo de boro no meio de um monte de silício, tá? Então, ele vai formar uma lacuna aqui, ó, tá? Porque eu não vou ter elétron suficiente para suprir essa lacuna, tá? Enquanto que eu pegar um átomo de fósforo, por exemplo, ele tem 5 aqui, ó, na última camada. 5 elétrons na última camada. E daí ele não consegue fechar os 8 pegando elétrons dos seus vizinhos. Então fica um elétron livre aqui, ok? Então quando eu coloco fósforo, fica um elétron livre do átomo de fósforo. Enquanto que no átomo de boro fica faltando um elétron, tá? Então ele fica com uma lacuna, ok? Então o boro, que tem 3 elétrons na última camada, e o silício tem 4 e o fósforo tem 5, tá? Então, se fosse só silício, estaria todo mundo completo, tá? Então seria difícil de eu conduzir eletricidade nesse material. Não tem elétrons livres, ok? Agora, quando eu coloco um átomo de boro, eu crio uma lacuna. E quando eu coloco um átomo de fósforo, eu crio um elétron livre, tá? Esse elétron livre, ele vai permitir que esse elétron flua, tá? E com isso eu vou ter capacidade de conduzir corrente, tá? Quando eu pego e coloco elementos do grupo 3, lá da tabela periódica, que tem 3 elétrons na última camada de valência, né? Por exemplo, o boro, tá? Pode ser também alumínio, galho, tá? Esses materiais aqui. Eu crio, então, uma lacuna, tá? Lembrando que o elétron tem carga negativa, tá? Então, quando eu coloco uma lacuna, é uma falta de elétron. Então, ele fica como se fosse uma carga positiva, tá? Fica como se fosse um íon positivo, tá? E esse átomo, então esse material de silício dopado com boro, a gente chama de material do tipo P, ok? Então isso é bastante, é a base de toda a eletrônica, isso aqui, pessoal, isso aqui é bem importante. Então o material do tipo P, ele tem lacunas, por isso que ele é P de positivo, né? Tem falta de elétrons, tá? Enquanto que um material dopado com o grupo 5 da tabela periódica, lá, que é o fósforo, arsênio ou antimônio, ele possui 5 elétrons na camada valente, tá? Então vai ficar um elétron livre, ok? E esse material aqui é chamado de material tipo N, tá? N de negativo, né? Porque tem excesso de elétrons, ok? Entendido até aí, pessoal? Tá muito silêncio aí, eu vou ter que perguntar, ver se o pessoal tá assistindo, né? Entendido até aí? Senão eu só falo e ninguém me responde. Tranquilo. Tranquilo? Então até aí é só química, né? Não falamos nada interessante ainda, né? Beleza? Então, ó, tem 2 fios laterais, um tem falta de elétron, outro tem excesso de elétrons, beleza? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho silício, tá? E quando eu coloco uma diferença de potencial de um lado e um potencial negativo do outro, o que vai acontecer? Os elétrons que estão no silício, eles vão ser atraídos pelo terminal positivo. Então, o elétron vai ir da direita para a esquerda, ok? E a lacuna vai se movimentar no outro sentido, tá? Porque a lacuna ela vai ter que vir para cá para o elétron ir para lá. Então, os elétrons se movem em direção ao sentido positivo, tá? Pela atração, né? Positivo atrai negativo. E as lacunas é no outro sentido, ok? Então, existem movimentos de lacunas e existem movimentos de elétrons, tá? Existem essas duas diferenças, beleza? E daí que surge a pergunta. Então, se eu tenho um material do tipo P, que é P de positivo, tem lacunas, né? Buracos, né? E tem material do tipo N, que é excesso de elétrons, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 materiais e vou encostar um no outro, tá? Pegar esses 2 materiais e encostar no outro. O que vai acontecer ou na região, ou com esse material, quando eu encosto o material P com o material N, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o que vai acontecer? Eu tenho falta de elétrons do lado e elétrons sobrando do outro. Então, nessa região, onde eles estão se tocando, os elétrons eles vão migrar de um material para o outro para tentar anular essa falta de elétrons, essas lacunas. Então, os elétrons vão preencher a lacuna logo naquela região onde eles se tocam, tá? Não vai preencher de todo o material, só da região onde
isso vai acontecer, que é na região onde os dois se tocam, ok? Então, o que vai acontecer? Nessa região, eu vou ter todas as lacunas vão ser preenchidas com elétrons, tá? Então, todos os átomos estão completos com a regra do octeto, ok? Então, esse material, ele passa a ser agora como se fosse um isolante, tá? Então, ali no meio, eu anulo as cargas, ok? Essa região onde as cargas estão se anulando, eu chamo de região de depressão, tá? Essa região, então, ela não conduz, ele passa a ser como se fosse um condutor, ok? Beleza? Entendido? Então, entre a região P e a região N, vai acontecer essa camada aí de depressão, ok? E daí, o que vai acontecer? Então, esse dispositivo que tem um material P e um material N, se tocando, o nome disso a gente chama de região de uma junção, a junção PN, tá? Isso vai criar o nosso diodo, que é o primeiro dispositivo semicondutor que a gente vai ver agora. Tá? Então, isso aí gera um diodo. Então, o diodo, pessoal, ele só funciona quando eu aplico tensão nele. Tá? Então, existem duas possibilidades. Eu posso aplicar tensão positiva ou negativa. Tá? Então, se eu aplicar aqui, ó, pegar uma fonte de tensão aqui, ó, tá? E colocar aqui, ó, tensão positiva no material N, vou ver se alguém tinha chamado no grupo da turma aqui. Se eu pegar o material positivo e colocar no material N, tá? O que vai acontecer? Aqui, ó, nós temos, então, um positivo, né? Terminal positivo aqui, ó, e aqui tem um terminal negativo ali. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons, pessoal, aqui eu tenho os elétrons livres que estão de um lado, eles vão ser, na verdade é assim, ó, aqui eu tenho um terminal positivo, e eu vou fazer com que essa camada de depressão ela aumente, tá? Por quê? Por causa do campo elétrico que vai aparecer dentro desse diodo aqui, pessoal, ele vai fazer com que, por exemplo, aqui nós temos os elétrons livres nesse lado aqui, no material N, né? Eles vão ser, então, atraídos pelo terminal positivo, tá? Porque negativo atrai positivo. Então, esses elétrons que estão aqui, eles vão ser atraídos pelo positivo. E aqui nós temos lacunas, tá? Que são como se fossem cargas positivas. As cargas positivas vão ser atraídas pelo terminal negativo da fonte, tá? Então, é como se eu tivesse um esvaziamento de elétrons daqui e um esvaziamento de lacunas desse lado. Então, eu vou ter cada vez menos elétrons e essa é como se essa região aqui aumentasse, essa região de depressão. Lembrando que essa região de depressão, ela não deixa passar corrente. Os elétrons estão todos preenchidos com as lacunas, tá? Então, essa região aqui aumenta, ok? Então, ele se comporta cada vez mais como um isolante, tá? Então, posso ir aumentando essa tensão, essa camada isolante aumenta. Então, ele não conduz corrente, ok? Então, nesse sentido, esse material se comporta como um circuito aberto, tá? Ele não conduz corrente, tá? Isso aqui é como se fosse uma válvula, só que uma válvula, pensa numa válvula hidráulica, tá? Onde eu tenho passando água, por exemplo. Se num lado ela conduz, no outro não, porque ela tranca, digamos. Então, eu tenho uma paleta dentro da água, assim, quando a água passa, ela leva e abre, e quando a água volta, ela tranca, tá? Então, aqui ela está trancando, ela não deixa passar corrente elétrica nesse sentido. Lembrando que a corrente na fonte de tensão, ela sai do positivo. Então, ela pegaria, vamos até pegar uma... Opa, volta. Pegar uma caneta aqui e riscar. Então, a corrente sairia daqui, tá? Então, ela sairia daqui e não conseguiria cruzar, porque essa camada de depressão aqui aumentou, tá? É como se... e assim, ó, se eu tenho duas fontes de tensão, pessoal, se aqui eu tenho 1 volt, e para que não tenha corrente passando por esse circuito, aqui eu tenho que pegar e aumentar essa tensão. Então, é como se essa fontezinha de tensão interna do diodo, ela aumentasse. Então, ela produz uma tensão contrária a essa para não deixar a corrente cruzar. Tá? Então, essa tensão aqui vai aumentando de acordo com a tensão da fonte. Se eu botar 10 volts aqui, ela vai produzir 10 volts lá e não vai deixar a corrente circular. Ela se opõe à passagem de corrente. Beleza? Não passa corrente. Daí depois eu inverti, ó, coloquei o positivo nesse sentido aqui, ó. Coloquei o positivo ligado no mais dessa minha junção PN, ok? Então, ó, o positivo aqui está ligado no mais, tá? No material P, ok? Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o terminal positivo, tá? E aqui, ó, nós temos as lacunas. Então, carga positiva repele carga positiva,
Então eu vou tendência a pegar e empurrar as lacunas. As lacunas vão ir para cá. E aqui eu tenho carga negativa, tá? Então negativa, eu vou empurrar elas para lá, ó, contra. Então as cargas negativas, elas vão ir para lá. E as positivas vão vir para cá, ok? Então, lembrando que a corrente, quando a gente está trabalhando com o sentido convencional da corrente, é como se fosse um movimento de lacunas. Então, o que vai acontecer? A corrente vai circular por esse caminho aqui, tá? Então, quando eu inverto a tensão, o que vai acontecer? Eu vou empurrar as positivas para um lado, ou pensando do outro modo, né? As cargas negativas desse lado vão ser atraídas pelo campo elétrico produzido por esse terminal positivo que está aqui, ó. Então, esse menos vai ser atraído pelo mais que é da terminal positivo. E esse positivo, dessa carga positiva aqui, vai ser atraído pelo negativo da fonte que está do outro lado. Então, isso faz com que essa camada diminua. Tá? Então, essa camada aqui de depressão, ela vai começar a diminuir, vai encolher, e vai ficar cada vez mais fácil de conduzir corrente. Tá? Esse processo, eu vou aumentando a tensão, essa corrente vai aumentando. Depois de um determinado valor de tensão VD, esse processo se torna exponencial. Tá? Não é como um resistor, que tipo dobra a tensão, dobra a corrente. Não. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a tensão, e isso aqui é um processo dessa que a gente chama de recombinação de elétrons e lacunas aqui. Ele acontece de forma exponencial. Então, depois de determinado ponto, essa corrente aumenta abruptamente. Tá? Por quê? Porque essa tensão aqui produzida internamente, né, que é a queda de tensão dessa camada de pressão, ela vai diminuindo. Essa tensão, ela nunca zera, tá, pessoal? Tá? Essa tensão aqui, ela chega num valor bem pequeno, a gente já vai ver, pro diodo de silício, em torno de uns 0,7 volts, mais ou menos, tá? Ok? Então, para esse sentido aqui, essa corrente aumenta, então ele conduz. Então, aqui, ó, quando está invertido, ele está no bloqueio, tá? Então, ele está no bloqueio. Ok? E nesse sentido aqui, ele está em condução, tá? Então, quando eu colocar o terminal positivo no positivo dessa região PN, que a gente, isso aqui é o nosso diodo, né, que a gente vai começar a estudar, o positivo a gente chama de anodo. Então, se eu colocar o positivo no anodo, essa corrente vai aumentar. Ela vai aumentar abruptamente, tá? E se eu não tiver nada limitando essa corrente, eu vou queimar o diodo, tá? Então, ele vai conduzir uma corrente muito grande, ele vai queimar. Eu não posso ligar um diodo direto na fonte de tensão, senão ele vai queimar. Então, eu preciso colocar uma resistência aqui, tá? Que a gente vai ver mais na sequência. Então, essa resistência vai me limitar a minha corrente, tá? Ela não vai deixar a corrente ir para o infinito, tá? Entendido até aí, pessoal? Tem que perguntar, porque senão o pessoal... Entendido? Estão acompanhando até aí? Beleza. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Então, como a gente está aplicando tensão positiva e negativa, nós vamos ir analisando a corrente. Então a gente vai ver algumas equações agora. Então, nós tínhamos lá primeiro vamos relembrar do que foi visto lá em circuito zoom. Lá em circuito zoom, vocês viram um dispositivo chamado resistor, né? Esse resistor, ele tinha uma tensão em cima dele e passava por ele uma corrente, tá? Então tinha uma tensão que eu vou chamar de V e uma corrente chamada de I, tá? A relação entre V, R e I era dada pela primeira lei de Ohm, que era R vezes I, ok? Isso aqui, pessoal, é uma equação linear. Então, se a gente colocar num gráfico, tá? Se eu colocar a corrente aqui e tensão, isso aqui vai dar uma reta, tá? Vai cruzar o zero aqui, cruzar por zero, tá? Beleza? Então, ela tinha uma relação linear, ok? Isso é quando nós temos um componente linear. Essa relação fica uma reta. Se eu aplicar a corrente positiva, eu vou ter tensão positiva. Se aplicar a corrente negativa, eu vou ter tensão negativa, tá? Mas no diodo não é assim, por causa daquele efeito que eu mostrei antes, tá? Então ele vai pegar, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou aplicar uma tensão positiva e ele vai conduzir. Ele vai conduzir, tá? Então ele vai começar com uma pequena corrente e depois de um ponto ela fica exponencial, que nem eu já mostrei para vocês, que é chamada de corrente direta. Então ele está conduzindo. Então, apliquei uma tensão e a corrente subiu abruptamente. Essa relação entre essa tensão e essa corrente é dada pela chamada equação de Shockley, tá? Não sei se vocês já viram falar. Chamada equação de Shockley. Então ela é uma correntezinha pequena chamada de IS, que é chamada de corrente de saturação reversa, vezes uma exponencial. Então, é E elevado na tensão aplicada, tá? Então, nós vamos ter aqui um diodo, tá? Esse aqui é o símbolozinho do diodo. E aqui nós temos a tensão
aplicada em cima dele. E aqui é a corrente do diodo, tá? Então, essa corrente, pessoal, coloquei maiúsculo, né? Essa corrente, ela depende da tensão. E ela entra aqui, ó, pessoal, numa exponencial, tá? Uma exponencial vezes a exponencial elevado na tensão aplicada, e tem mais uns coeficientes, que é o neta, que é um fator de idealidade, que a gente vai usar sempre 1 aqui. O livro do Nachelski lá utiliza 1 também. E VT é essa tensão aqui, chamada potencial termodinâmico, que daí ele depende de K, que é a constante de Boltzmann, tá? Que ela relaciona temperatura e carga elétrica, acho, no material, tá? E essa carga aqui, que é a carga de um elétron, né? Que é 1 vezes 6 vezes 10 a menos 19, que nós vimos lá na primeira aula de circuitos 1, tá? Então, tudo, e aqui, o que é TK? É a temperatura em Kelvin, tá? Não coloquei aqui, mas isso aqui é a temperatura, tá? Isso aqui é temperatura em Kelvin, tá? Beleza? Então, tudo isso, pessoal, todas essas constantes aparecem aqui para mostrar como é que é a relação entre a tensão e a corrente num diodo. Então, ela é totalmente não linear, ok? Essa tensãozinha VT aqui, como ela depende dessas cargas aqui, foi até calculado lá no livro, ele mostra aqui. Considerando uma temperatura de 27 graus, tá? A temperatura tem 100 Kelvin, então somei 273 aqui, dá 300 Kelvin. Substituir. Esse VT aqui é o potencial termodinâmico, é 26 milivolts. Então é uma constantezinha que aparece lá. Então é como se fosse VD dividido por 26 milivolts, porque o neto aqui é 1, né? Então fica VD dividido por 26 mili. E o IS, pessoal, é a corrente de saturação reversa. Essa corrente, pessoal, é na ordem de picoamperes, tá? Nanoamperes, é uma correntezinha bem pequena, tá? Bem pequena. Só que é uma corrente pequena vezes um negócio exponencial. Então, essa exponencial cresce muito. Ela cresce abruptamente, tá? Então, ela tem essa característica exponencial. E quando eu coloco uma tensão negativa, pessoal, que é aquele caso lá onde aquela região de depressão aumentava, então ele não conduzia. Então, essa corrente aqui, ó, quando a tensão está negativa aqui, ó, ela fica bem pequenininha, ela fica nesse valor aqui, IS, tá? Então, o que é essa corrente de saturação reversa que é na ordem de pico, tá? E a gente pode aproximar por zero, tá? Isso aqui para nós, é aproximadamente zero, ok? Então, quando eu coloco tensão positiva, ele conduz com uma exponencial. Coloco tensão negativa, tá? Tensão negativa aqui, ó, ele vai pegar e vai praticamente não conduzir corrente, tá? Aproximadamente zero. Daí eu coloco uma tensão cada vez mais negativa, ele não conduz, ó, tá com zero. Chega até numa tensão máxima, tá? Que é o VBV, que é a tensão de break voltage. Tá? Nessa tensão, a sua corrente vai aumentar abruptamente no sentido oposto, e ele, normal, essa corrente chamada de corrente de avalanche, tá? Ele entra em avalanche, tá? E daí ele queima, tá? Então ele tem uma tensão máxima reversa, a gente chama de polarização reversa. Quando passou dessa tensão, ele entra em ruptura, tá? Ele queima, tá? Essa região, existe um tipo de diodo que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é chamado de diodo Zener. Ele é feito para trabalhar nessa região aqui, tá? Mas na próxima aula, tá? Entendido? Entendido, pessoal? Tem? Beleza. Tá. Beleza? Acho que o Paulo está dando um ruído do teu microfone. Não sei se é o do Paulo, que se tu puder deixar sempre no... Aí. Tá, então, tensão positiva ele conduz, vira uma exponencial, tensão negativa e ele não conduz, só que se eu colocar uma tensão negativa muito grande, colocar, por exemplo, uma tensão assim, ó, tá? Tensão negativa muito grande, ele vai chegar até um valor máximo e daí vai queimar, tá? Como todo componente, né, tem uma tensão máxima de operação, tá? E daí essa tensão ela fica mais ou menos constante, tá? Por isso que a gente usa depois lá para fazer regulação de tensão utilizando um diodo Zener. Tá? O Zener ele tem essa característica de manter a tensão, só que daí ele é um diodo específico, né? Não é esse diodo normal que a gente está estudando até agora, tá? Beleza? Então esse aí é como é que funciona o diodo, beleza? Então assim, na prática, a gente vai usar essa equação exponencial aqui? Não, a gente não usa a equação, a gente utiliza algumas aproximações, tá? Senhor, Sim, pode falar. fizeram uma pergunta para o senhor ali. Ah, não vi. É que eu não fico vendo aquela tela, eu fico só na minha apresentação. Pergunta. Ok, essa tensão que ele começa a operar varia de 0,7. Sim, isso aí. Então, essa tensão aqui, ó, eu vou falar, eu vou explicar de novo.
Mas no próximo slide tem explicando exatamente o que é o 0,7, tá? Mas essa tensão 0,7 é mais ou menos por aqui, ó, tá? Que é a tensão de 0,7 volts, que é para o diodo de silício, né? Outros diodos têm outras tensões, tá? Mas é a partir dessa tensão é que a corrente começa a subir mesmo, tá? Que ela começa a aumentar abruptamente. Até 0,7 ele praticamente não conduz, tá? Ou conduz uma corrente muito pequena. Beleza? Então, do ponto de vista de... Isso é a equação, né? A equação é aquilo ali. O gráfico é aquilo ali, tá? Só que para nós vamos utilizar o diodo num circuito eletrônico, né? Num circuito contendo resistores e fontes, que a gente vai ver na próxima aula, ou talvez agora no final, tá? Então, do ponto de vista do circuito, nós vamos ter uma fonte de tensão e um diodo, tá? Se a gente colocar uma tensão desse ponto assim, ó, então o terminal positivo está ligado no negativo, ó. Positivo está ligado no negativo do diodo. E o negativo está ligado no positivo do diodo, que é o anodo, né? Anodo e catodo, né? Ok? Nessa configuração, ele está chamado, a gente chama de polarização reversa, tá? Porque o diodo está reversamente polarizado. Ele está nessa região aqui, ó, tá? Ele está com uma tensão, ó, o VD está aqui, ó. Então ele está negativo, tá? VD é um valor negativo. Nessa condição, então, o diodo ele só vai conduzir uma correntezinha que é muito pequena nesse sentido aqui, ó, tá? Ou nesse outro sentido aqui como sendo negativo, tá? Que é o chamado de IS, que é aquela corrente de saturação reversa, tá? Que ela é na ordem de picoamperes, tá? Ela é muito pequena, só que a gente aproxima ela por zero, tá? Então, o que é um dispositivo que está passando zero de corrente? É um circuito aberto, tá? Então, quando eu tiver tensão negativa, ele vira um circuito aberto, tá? Por isso que esse circuito é não linear, né, pessoal? Ele é um circuito que ele tem uma condição, então vai ser uma condição assim, ó, se VD for menor que zero, ele é um circuito aberto, tá? Depois vai ser se VD for maior que 0,7, ele conduz, tá? Mas isso é, na sequência a gente vai ver, ok? Então, isso aqui, ó, quando tiver reverso, a gente vai trocar o diodo por um circuito aberto, tá? E essa tensão VD vai ser um número negativo. Digamos que essa fonte fosse de 10 volts, esse VD vai ser menos 10 volts, ok? Vai ficar uma tensão negativa. Tensão negativa vai ser, digamos, por aqui, ó, tá? Então, VD negativo tem uma corrente praticamente zero, ok? Então, quando ele está reversamente polarizado, troca um circuito aberto. Quando eu colocar uma tensão positiva, tá? Digamos que aqui fosse, sei lá, eu não vou colocar números aqui porque o que vai acontecer? Quando eu colocar uma tensão positiva, ele vai estar em polarização direta, então a tensão da fonte vai ser a tensão do diodo. Então esse número aqui vai dar um número positivo, tá? Número positivo, se a gente olhar na equação, ó, tem corrente positiva, tá? Então esse cara aqui é positivo. Então essa corrente vai aumentar abruptamente, tá? Se eu botar, sei lá, 0,5 volts, vai ser por aqui, vai ter bem pouca corrente. 0,7 vai ter mais corrente. 1 volt, essa corrente já vai dar um valor muito grande, tá? Que daí pode ser que exceda a capacidade máxima de corrente do diodo, ele queime também, né? Então, geralmente a gente coloca uma resistência aqui nessa configuração, tá? Tem que ter uma resistência em série ela que vai limitar a corrente, tá? O diodo em si não limita a corrente, porque ele vai ter, não tem essa capacidade de limitar a corrente, tá? Beleza? Então, o diodo é como se fosse uma válvula hidráulica, né? Uma válvula de água. Então, ela conduz corrente, conduz água para um lado e não conduz para o outro, tá? Beleza? Então, esse circuito, pessoal, aqui, para tensão menor que zero, é fácil, né? É só trocar por um circuito aberto. Mas no sentido direto, a gente usa o diodo como? Tá? Então, a gente vai usar o diodo por uma aproximação. Tá? A gente vai aproximar ele por um elemento desse circuito elétrico. Tá? Já vamos ver que circuito é esse. Então é o seguinte, nós temos aqui ó, o diodo real. Tá? O que é o diodo real? É o que representa essa curva aqui. Ó, que ele é dado por esta equação. Tá? Isso aqui, pessoal, é muito difícil trabalhar com essa equação. Tá? A gente não consegue resolver. Por quê? Porque se eu tiver um circuito, por exemplo, esse circuito aqui, ó, tá? Vou colocar um circuitinho bem simples. Uma fonte de tensão aqui, ó, e esse cara. Tá? Se eu vou fazer um Kirchhoff aqui dentro, eu vou ter que somar a tensão. Ó, tá? Então, digamos que aqui fosse VCC e aqui fosse VD. Se eu saísse desse ponto aqui, ó, eita. Se eu sair desse ponto aqui, vai dar menos VCC mais VD igual a zero. Tá? Fazendo um Kirchhoff aqui dentro, né? Somando as tensões dentro da malha. Tá? Então, o somatório de tensões dentro da malha tem que ser igual a zero. Então, é a lei de Kirchhoff das tensões. Para quem não viu ainda, tem que dar uma estudadinha lá. Então, o somatório de tensões tem que ser igual a zero.
Então eu tenho que somar a tensão no VD, tá? Só que o VD está no expoente. Então eu teria que isolar o VD nessa equação. Então eu teria que aplicar um logarítmico aqui, um logaritmo, para tentar tirar esse VD de lá de dentro. Então fica muito complicado de trabalhar. Então não se usa essa equação na prática. Tá? Na prática não se usa porque dá muito trabalho. Então a gente aproxima o diodo por elementos de circuito elétrico. Tá? Então são 3 aproximações. A primeira é o diodo ideal e a primeira é a segunda aproximação que eu já vou mostrar na sequência. Tá? Então, a primeira aproximação é por um diodo ideal. Tá? Como é que é um diodo ideal? O diodo ideal é o seguinte, para VD menor que zero, ele está em polarização reversa. Então está que nem aqui. Ó. Então aqui na polarização reversa, esse cara aqui, ó, ele vai se comportar como um circuito aberto. Tá? Então olhando nessa curva, isso aqui é um circuito aberto. Ó. Eu tenho tensão, então nesse ponto aqui, digamos, eu tenho 10 volts, mas a minha corrente é zero. Ó. Se eu olhar aqui na corrente, ela é zero. Então ela é o quê? Se o VD for menor que zero, ele é um circuito aberto. Então não passa nada de corrente. Se a tensão começar a aumentar, ele conduz abruptamente. Ele vira o quê? Um curto-circuito. Então, isso aqui, ó, olhando no gráfico de tensão e corrente, uma reta horizontal é um circuito aberto. Uma reta vertical é um curto-circuito. Tá? Não sei se vocês já tinham visto assim, mas uma reta vertical é um curto-circuito. Porque, ó, eu posso colocar nada de tensão aqui e a minha corrente já vai para o infinito. Tá? Então, corrente infinita é um curto-circuito. Tá? Esse diodo, pessoal, é chamado de diodo ideal, tá? Ele não é parecido com esse cara aqui. Vocês estão vendo, ó, que a reta ela estaria aqui, ó, tá? Então ele não é muito parecido. Mas muitas vezes a gente utiliza o diodo ideal quando eu estou trabalhando, por exemplo, num circuito. Digamos que eu tenho um circuito assim, ó. Tem esse circuito aqui, ó, uma fonte de tensão, aqui um resistor e aqui está o meu diodo, tá? Então, eu já falei para vocês que essa queda aqui, já comentaram, né, que é 0,7, tá? Vamos adiantar, né? Então, quando ele estiver conduzindo, ele vai ter 0,7 de tensão em cima dele. E digamos que essa fonte aqui seja de 1000 volts, tá? Então, 0,7 volts, pessoal, perto de 1000 é praticamente zero, tá? Então, a gente pode aproximar como zero essa queda. Então, esse circuito fica muito mais fácil, porque ele vira ou um circuito aberto ou um curto, né? Então, isso aí simplifica muito. Então, o diodo ideal, ele é mais como um conceito, tá, que a gente utiliza para análise. Tá? E quando tiver tensões muito altas, eu também posso utilizar ele, porque não vai dar grande diferença no cálculo. Beleza? Então, esse é o diodo ideal. Tá? Ele não tem queda de tensão. A tensão em cima dele é zero quando ele está em condução e quando a tensão é negativa, ele está no circuito aberto. Então, ele fica com uma tensão negativa em cima dele. Ok? Então, essa é a aproximação por diodo ideal. A segunda aproximação, que na verdade eu chamei de primeira aproximação, né? E ele considera apenas a queda de tensão. Tá? Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico real, vocês vão ver que no início a corrente sobe mais devagar, tá? E depois de uma determinada tensão, mais ou menos por aqui, ó, tá? Vocês vão ver que não dá muita diferença, ó, até a última lá, ó. Então aqui subiu, digamos, 0,7 volts, aqui subiu mais 200 mili, e a corrente multiplicou por, sei lá, 5, 10. Então, a partir de um determinado ponto, a corrente sobe abruptamente, tá? Sobe bem rápido. Essa tensão aqui, ó, a gente chama de VK, tá? Por que VK? Porque K, pessoal, vem do inglês, que é de knee, né? K-N-E-W, tá? Knee, que significa joelho, tá? Então esse cara aqui é o joelho, tá? Chamado de joelho da curva. Ok? Joelho da curva, tá? Ou também chamado de knee. Oi, errei. Ou caneta assim. Knee, tá? Que vem de joelho, né? Ok? Então, o joelho da curva ela começa mais ou menos nessa tensão aqui, que a gente chama de VK, ok? Que, para diodo de silício, ele é 0,7 volts, ok? Então, essa curva, ela é uma aproximação. Em vez de ela ter essa curva aqui, ela é uma reta, tá? Uma reta assim, tá? Ela é uma aproximação, tá? Não é exato, apenas uma aproximação. Então, isso aqui, pessoal, o diodo né, aproximado, usando essa primeira aproximação, ele vira isso aqui, ó. Tá? Em vez de usar esse diodo aqui, a gente utiliza esse circuito aqui. É uma fonte de tensão, tá? O valor VK,
insere com um diodo ideal. O que é o diodo ideal? O diodo ideal é o que não tem queda de tensão em cima dele. Tá? Então, quando eu estiver conduzindo, aqui tem 0 volt. Tá? E a tensão total aqui é VK. Ok? Agora, quando eu estiver... Então, vai ser VK a tensão. Se o VD, que é a tensão total aqui, ó, o VD for maior que VK, e ele satura em VK. Ele fica grampeado em VK. Então, não passa de VK, nunca a tensão dele. Tá? Isso é por isso que é uma aproximação, porque a gente sabe que tem uma inclinação essa reta aqui. Tá? Essa curva aqui tem uma inclinação. Então, se passar de 0,7, ele trava em 0,7. E se baixar de 0,7, ele entra em polarização reversa. Tá? Por quê? Porque daí o diodo aqui vai... Beleza? Porque se aqui no total tiver 0,5 e aqui for 0,7, então significa que no diodo ideal vai ter menos 0,2. Então ele vai estar no diodo ideal, vai estar com tensão negativa, então ele vai abrir. Tá? Então se o VD for menor que o VK, ele abre. E o circuito aberto. Tá? Então isso é uma aproximação. Ok? Entendido até aí? Entendido? Estão me acompanhando até aí? Sim. Sim. Tá? Então, uma aproximação é utilizar apenas uma queda de tensão, tá? Essa queda de tensão, pessoal, existem valores típicos para eles, tá? Geralmente, para o diodo de silício, que é o que a gente mais utiliza, esse VK é em torno de 0,7 volts, tá? Para o diodo de germânio, ele é em torno de 0,3, tá? É uma queda menor de tensão, tá? Isso é bom. Quanto menor a queda de tensão, quer dizer que menos tensão eu vou perder no diodo. Então, logo ele vai, se tem menos tensão, para a mesma corrente, ele vai esquentar menos, né? Porque eu vou ter menos tensão vezes corrente da potência. Então, ele vai esquentar menos, vou ter menos potência perdida, tá? Então, 0,7 é para o silício. Esse outro aqui é um diodo de arsênio de galho, tá? O arseneto de galho, não me lembro. Eu nunca trabalhei com esse diodo aqui, ele é menos comum, tá? Mas esse outro diodo aqui, ele tem uma queda de tensão de 1,2 volts. Tá? Então, é uma queda bem maior, tá? E, então, aqui a queda de tensão, 0,3, 0,7, 1,2. E a corrente reversa, né, que eu aproximei como zero, ela não é bem zero, ela vai ter alguns valores. Por exemplo, para o arseneto de galho, ela é menos de 1 pico, 1 picoamperes. Tá? Para o de germânio é de 1 micro, já é bem maior. Tá? É bem maior, mas ainda é pequena. 1 microampere para nós não é nada. Então, tudo isso aqui, ó, esse IS aqui, a gente vai aproximar como sendo zero. Tá? Então, IS para nós é aproximadamente zero, tá? A não ser que eu diga para vocês, considere essa corrente de condução reversa, tá? Daí eu vou dizer, se não, ela é zero, ok? Essa corrente a gente também chama de corrente de fuga, que é uma fuga de corrente. A gente quer que ele fosse ideal, né? O ideal é que fosse zero. Se tem corrente é porque é uma fuga, beleza? Então tá, a gente vai usar a queda de tensão, então 0,7. Quando disser que for silício, então a queda de tensão é 0,7, ok? Então aquela é uma aproximação. Só que a gente viu que tem uma inclinação, tá? Então essa curva aqui, pessoal, ela tem uma inclinaçãozinha. Se tem inclinação de tensão e corrente, significa que existe uma resistência também, tá? Porque o que é resistência? Resistência, pessoal, com um R maiúsculo, é tensão sobre corrente, tá? Então, se aqui tem que daí a gente chama de uma resistência nesse ponto. A partir desse ponto aqui, ó, depois do joelho da curva, tem uma inclinação que é mais ou menos constante, tá? Isso aqui a gente pode aproximar por uma reta aqui, ó, tá? Por uma reta. Então, essa reta a gente pode chamar de um ΔV sobre um ΔI, tá? Então, tem uma variação de tensão por uma variação de corrente. Então, vai ter uma resistência ali, ok? Então, se a gente colocar aquela reta aqui em cima dessa curva do diodo, vocês vão ver que é uma aproximação boa. Daqui ó, até aqui, ó, vocês estão vendo que a reta está bem em cima da curva da exponencial do diodo. Tá? O único lugar que ela é diferente é aqui. Ó, tá? Então, aqui vai ter um errinho. Tá? Mas depois, para correntes maiores, quanto maior a corrente, mais próximo numa reta ela vai ser. Tá? Então, a segunda aproximação, que é a aproximação mais completa, ela é uma fonte de tensão, VK, e uma resistência, tá? E o diodo ideal, tá? Por que o diodo ideal? Porque ele só conduz para um lado, né? Então, por isso que tem que colocar um diodo ideal. O diodo ideal, ele está ali para dizer que conduz para um lado e para o outro não, e ele não interfere quando está em condução, tá? Quando ele está em condução, aqui tem 0 volt, tá? Se a corrente estiver nesse sentido. E a queda de tensão vai aparecer onde? A partir do VK, tá?
Então, quanto que é essa tensão aqui, ó? Vai aparecer. É VK mais a resistência do diodo vezes a corrente, tá? Então, como a corrente do diodo vai aumentar, isso aqui vai dar uma inclinação a mais em cima dos 0,7. Então, essa curva aqui, essa tensão, ó, o VD, tá? Ele vai começar em 0,7 mais RD vezes ID, ok? Então, essa é uma equação que ela já começa num determinado valor, tá? Só que para ter 0,7 tem que ter no mínimo uma correntinha mínima para ligar ele, tá? Então, a partir de alguns miliamperes, microamperes, eu já vou ter corrente suficiente para ligar, tá? Ou a gente não fala em termos de corrente, a gente fala de tensão. Então, a partir de 0,7 volts, ele vai começar a conduzir. Se eu colocar 0,5 volts, se eu estiver usando essa aproximação, então ele não está em condução. Só quando passar de 0,7, tá? 0,7000001, ele vai entrar em condução e daí ele vai começar a curva a partir daqui, tá? É uma aproximação, tá? E se eu colocar uma tensão menor que VK, ele é um circuito aberto, tá? Ele não conduz para aquele lado. E para o outro lado ele é 0,7 mais a queda de tensão, tá? Entendido? Então essa é uma aproximação dele, ok? Então, de onde é que sai essa resistência, pessoal? Essa resistência, a gente pode usar dois tipos diferentes de resistência. A primeira delas é chamada resistência dinâmica, tá? Que ela é só num ponto de operação. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, é como se eu tivesse uma variação de tensão por uma variação de corrente. Tá? Só que essa variação, quando a gente quer saber num ponto, tá? Eu tenho que usar o quê quando eu estou analisando uma variação apenas num ponto aí? Essa aí eu vou ter que fazer a pergunta, né? Quando eu estou analisando uma variação de tensão por uma variação de corrente, e eu faço aqueles deltas tender a zero, isso ali vira o quê? Vocês que já fizeram o cálculo 1 aí, o que vira aquilo ali? Quem é que já fez cálculo 1 aí? Uma tangente? É, uma tangente num ponto, mas tem um nome para esse tipo de operação, operador lá que vocês viram em cálculo 1. Como é que é o nome? Para calcular. A metade era bem no meio da disciplina lá, você deve ter visto. Lembrou? Chamada de derivada. Tá? Então, a derivada num ponto de operação, tá, vai dar a reta tangente. Tá? Então, se eu pegar a equação da tensão pela corrente e derivar ela em relação à corrente, e eu olhar nesse ponto de operação, eu vou ter a inclinação. Tá? Essa inclinação é a resistência. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular, então? Tem como calcular analiticamente, fazer um cálculo para achar essa resistência. Tá? Porque a equação é essa aqui, ó, tá? Como é que eu faço a derivada da tensão em relação à corrente? Vamos dar uma revisada em cálculo aí. Eu sei que vocês adoram cálculo, tá? Eu tenho que calcular a variação de tensão pela variação de corrente, só que num ponto de operação. Então, a derivada da tensão em relação à corrente vai me dar a resistência quando eu substituir um ponto de operação. Quando eu colocar, digamos, ID igual a, sei lá, 10 miliamperes, e a tensão VD igual a, sei lá, 0,72 volts. Isso aqui vai me dar um valor de resistência. Eu faço a derivada e depois substituo dentro da equação da derivada, tá? Então, nós temos que fazer isso aqui, ó. Então, é a derivada da tensão em relação à corrente, tá? Só que nós temos a corrente em função da tensão, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar a corrente em relação à tensão e depois vamos virar a equação, tá? Beleza? É uma maneira da gente fazer isso. Então, vou pegar a equação da corrente e vou derivar ela, fazer a derivada em relação à tensão, tá? Então, a derivada disso aqui vai dar a derivada disso aqui, tá? Então, isso aqui eu estou derivando em relação a essa variável. Essa aqui que é o x da questão, tá? Esse aqui que é o x. Então, eu vou derivar isso aqui. O que é a derivada de uma exponencial? Derivada de uma exponencial, posso ter assim, ó, derivada de x, por exemplo, de e na a vezes x. Quanto que é a derivada disso aqui? Essa aqui é a mais fácil de todas. Alguém tem que acertar essa derivada. Paulo, Luana, vocês que mais falam. É a própria exponencial. Quase isso, mas tem um A ali. O que eu faço com esse A aqui? Multiplica o E. É, aparece na frente aqui, né? Fica aí elevado na AX. Fica assim. Então aqui ó, nós temos uma constante que ela está dividindo, né? Como se fosse 1 sobre A aqui.
Então, esse NVT vem para frente, tá? Então, tudo que está na exponencial vem para frente. E esse 1 aqui, a derivada de 1 é 0, né? Então, ficou assim, ó. Ficou o IS, que estava aqui multiplicando, o que está dentro do expoente vai vir para frente, e vai ficar o E elevado na exponencial, tá? Isso aqui, pessoal, apareceu I vezes a exponencial, que é a mesma coisa que eu pegar esse número e multiplicar para dentro aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ó. E daí passar o IS para o outro lado. Então, vai ficar aqui ID, e daqui vai ficar IS vezes aquilo ali, vai passar para o outro lado. Ficar ID mais IS é igual a I vezes a exponencial, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou jogar aqui dentro, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, 1 sobre NVT, e D mais IS. Então, a derivada de D em relação à tensão é uma constante vezes a própria corrente, tá? Aqui, ó, o ID, pessoal, ele é na ordem de miliamperes ou até amperes. E o IS é na ordem de picoamperes. Então, eu posso remover ele daqui. Vou anular ele, tá? Vai ficar somente ID, ok? Então, isso aqui, e daí substituindo os valores do slide anterior, isso aqui vai dar 38,93 vezes ID, ok? Só que nós queremos DVD sobre DI, então eu só vou virar essa equação. Então, a derivada da tensão em relação à corrente, ela é o quê? Ela é a inclinação da reta naquele ponto se eu substituir um valor de corrente aqui. Tá? Então, se eu quero saber a derivada, a resistência em uma corrente de 10 mA, é só substituir 10 mA aqui, vai me dar a resistência. Tá? Então, a resistência muda com a corrente. Tá? Então, isso aqui a gente chama de resistência dinâmica, tá? Que é a resistência num ponto de operação. Se eu quero saber a resistência nesse ponto aqui, ó, eu pego o valor de corrente aqui, ó, e substituo na equação, ela vai me dar o valor de resistência. Ok? Então, como a resistência está mudando, pessoal, isso aqui vale apenas para um ponto de operação, tá? Um pontozinho de operação. Tá? Entendido? Então, o que é a resistência dinâmica? É a variação de corrente e tensão em cima do diodo num ponto de operação. Tá? Ao redor de um ponto de operação. Tá? Se eu estou lá em 10 mili, vai ser 1 mili para cima, 1 mili para baixo, de 9 a 11. Tá? Naquela faixa de variação. Ou menor. Na verdade, tendendo a zero, né? Tendendo a zero. Quando essa variação for muito pequena. Tá? O bom dessa equação é que ela dá uma equação fechada, né? Um valor fechado para a gente calcular. Então, tem uma fórmula, né? Uma equação que fica bem fácil de a gente trabalhar. Ok? Então, o nosso modelo ele fica assim, VK, uma resistência RD e o diodo ideal. Ok? Existe uma outra resistência também, pessoal, chamada de resistência média. Tá? O que é a resistência média? É quando eu pego dois pontos mais afastados, tá? E calculo essa diferença entre esses dois pontos, tá? Essa diferença entre esses dois pontos, pega um ΔV dividido por um ΔI, ok? Isso aí dá uma resistência média. Então, ela considera variações maiores em torno do ponto de operação, tá? Ok? Então, se eu estiver trabalhando com um sinal que ele oscila muito aqui, ó, então, geralmente é melhor trabalhar com a resistência média, tá? Agora, se eu estiver trabalhando num ponto de operação onde tiver uma variação pequenininha, melhor usar a resistência dinâmica. Entendido? Beleza? Então, eu só fiz aqui, eu peguei um exemplo do livro, tá? Então, aqui, por exemplo, essa aqui é uma curva de um diodo real, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, é um diodo de silício, ó, a partir de 0,7, ó, a sua corrente aumenta abruptamente, ó. Ele saiu de 0,7 para 0,8, pessoal, e a corrente saiu de 2 mili para 30 mili. Tá? Vocês vão ver como esse negócio é exponencial, né? Aqui, ó, de 0,6 para 0,7, deve ter subido subiu menos de 2 mili. Variou 1 volt e subiu menos de 2 mili. Aqui variou 0,1 também, só que daí variou 28 mili. Tá? Então esse negócio é exponencial, ele aumenta exponencialmente. Tá? Então como é que calcula a resistência média? Eu pego a variação de tensão, digamos que é a resistência média em torno de 25 mili aqui, ó. Tá? Então olha aqui, ó, 25 mili. Então eu vou pegar a diferença de tensão, de corrente em torno desse ponto. Então digamos que eu quero a resistência média entre 30 e 20. Tá? Então, com a minha variação é de 10 e a minha variação de tensão é de 2 mili. Daí fica ruim de ver por causa do gráfico aqui, pessoal, mas já foi dado esses valores. Então, de 0,8 a 0,78, dividiu uma para outra, deu 2 ohms. Tá? Então, o meu diodo, que é esse diodo aqui, eu posso aproximar ele por uma resistência de 2 ohms
em série com uma fonte de tensão de 0,7 volts, tá? E um diodo ideal aqui, ok? Então, se eu quiser fazer uma simulação ou resolver um circuito na mão, né, que eu preciso ter uma maneira mais fácil de fazer isso, isso aqui é uma boa aproximação, tá? Através dessa média. Se a corrente estiver próximo dos 25 mili, tá? Se não, se a corrente estivesse aqui em 2 mili, por exemplo, ó, a resistência média deu 27, tá? Então deu uma resistência bem maior, ok? Enquanto que a resistência dinâmica, ó, eu peguei num ponto de operação, ó, no ponto aqui, onde o RM aqui deu, com 2 mil, deu 27, na resistência dinâmica deu 13, tá? Porque a inclinação é diferente no ponto do que se eu fizesse a média, tá? Então vai dar uma inclinaçãozinha diferente, ok? E enquanto que no outro aqui deu, uma deu 2, na outra deu 1,04. Tá? Então existe uma diferença entre a resistência média e dinâmica, tá? Qual que vai ser usada? Vai ser usada depende da operação. Se tiver uma variação pequena, eu uso dinâmica. Se eu tiver uma variação grande, eu uso a média. Tá? Geralmente a média é melhor, porque geralmente vai trabalhar com valores maiores. Tá? Mas isso vai ser dado. No exercício lá vai ser dado. Ok? Beleza? Então, em resumo, professor, quanto maior a corrente, menor a resistência. Exatamente, eu não tinha falado. Perdão, não tinha enfatizado isso. Então, quando essa corrente aqui aumenta, a minha resistência diminui. Se fosse colocar a resistência no gráfico, ela ficaria assim, ó. Ela faria isso aqui, ó. Tá? Então, aqui seria o ID e aqui seria o RD. Tá? Então, quanto maior for a minha corrente, menor vai ser a minha resistência. Ok? Isso é bom. Quanto menor a resistência, menos perdas eu vou ter e tal. Ok? Beleza? Entendido até aí? Então, resistência é... Por que surge a resistência? Porque existe uma inclinação, né? Aqui nessa curva. Se ela fosse reta para cima, a minha resistência seria zero. Tá? Não teria nada de resistência dinâmica. Ok? E para finalizar aqui, pessoal, aquele VK, né, pessoal, que é a tensão do diodo, né? Ela também varia com a temperatura. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um diodo de silício, tá? Então, a tensão de joelho é mais ou menos por aqui, ó, tá? 0,7. O que acontece? Se eu aumentar a minha temperatura, se eu aumentar a temperatura, ó, aqui, ó, essa azul seria a curva para ele operando em 25 graus. Digamos que a temperatura aumentou, saiu de 25 graus para 125 graus. Aumentou 100 graus. O que vai acontecer com a tensão, o 0,7 volts? Ele vai diminuir, tá? Então, o VK aumentou a temperatura, o VK cai, tá? Então, aumentou a temperatura, minha queda de tensão diminui. Ela diminui a cada 100 graus, tá? Dá em torno de 2,5 milivolts por grau. Tá? Então, 100 graus vai cair 0,35. Tá? Então, vai cair bastante a tensão, tá? Então, vai ir para praticamente metade da tensão, né? Vai ir para 0,35 de queda, tá? Isso é bom ou isso é ruim? Pergunta. É bom que a queda de tensão diminui com a temperatura ou é ruim? O que vocês acham? Bom, não é. Tu tá 50% certo, tá? Quando essas perguntas que a gente fica na dúvida, a gente sempre tem que dizer que depende, tá? Depende. Então depende para que você está utilizando. Do ponto de vista de perdas, tá? Que a gente nem falou disso ainda, mas perdas, ela é a tensão, né? Que é o VK vezes a corrente, tá? Então se a corrente ficar constante e essa queda diminuir, a potência dissipada vai ser menor, tá? Só que se eu tiver esse fato de a sua tensão diminuir quando a temperatura aumenta, isso inviabiliza a gente utilizar diodos em paralelo, tá? Vocês fazem ideia do porquê isso? Se eu colocar dois diodos assim, ó, tá? Digamos que eu tenho um diodo que ele suporta 2 amperes, tá? 2 amperes. E daí eu preciso de 3 amperes, tá? Então eu vou pensar o seguinte, 2 amperes máximo, né? Ampere máximo. Ok? Então, se eu vou pegar dois diodos de 2 amperes, eu vou estar em paralelo, porque daí essa corrente ia se dividir, né? E aí 1 ampere e meio para um e 1 ampere e meio para o outro, e estaria tudo bem, né? Se fosse um diodo só de 2 amperes, ele iria queimar, né?
Agora, com 2 diodos em paralelo, assim, por que que não posso utilizar? E é devido a esse gráfico aqui. O que vai acontecer com esse diodo se eu colocar 2 diodos em paralelo? Tá? Só para finalizar nossa aula. O que vocês acham que acontece quando eu coloco diodos em paralelo? Com esse coeficiente de temperatura. Tá, só o Paulo e a Luana respondendo. Matheus ou Ticiano, quero que vocês respondam, se vocês ainda estiverem aí, né? Ou o Clayton. Vocês podem responder. Ah, o Leandro teve que sair agora. Ninguém vai responder? Ninguém tá aí? Então pode ser o Paulo ou a Luana. O que vocês acham que não pode trabalhar com corrente com diodos em paralelo? Podem chutar, não tem problema. Ninguém vai falar, né? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, pessoal. Alguém abriu o microfone. Fala, Paulo, fala. Tá louco pra falar? Ninguém vai falar, então vou lá. Nessa eu vou ficar quieto. Vamos ficar quieto. Então olha o que acontece. Se esses dois diodos fossem perfeitamente iguais, eu tivesse, então, 0,7 volts de queda aqui e 0,7 volts de queda aqui, se eu colocar em paralelo, tudo bem. Eles iriam pegar e a corrente ia dividir aí 1,5 para cada lado. Só que daí o que acontece? Digamos que, e isso acontece na prática, porque nenhum diodo é igual ao outro. Tá, pessoal? Se você pegar 1 milhão de diodos lá e comprar numa caixa, cada diodo é diferente. Eles podem ser muito parecidos, mas eles nunca vão ser exatamente iguais. Tá? E daí o que vai acontecer? Se um deles tiver uma tensão 1 milivolt menor que a outra, ele vai conduzir mais corrente, tá? Porque a queda de tensão é menor. Então, a corrente vai ir por onde tem menos dificuldade, por onde tem menos tensão, menos queda de tensão. Então, se esse diodo da direita tem uma queda menor, ele vai conduzir mais. Se ele conduzir mais, a queda de tensão vai diminuir, porque ele vai esquentar mais. Tá? Se ele está conduzindo mais corrente, ele aquece mais. Se ele aquece mais, a tensão cai mais. E daí ele conduz mais ainda. E daí a temperatura aumenta mais ainda. E a tensão cai mais ainda. E ele conduz mais ainda. Então isso aqui vira uma bola de neve que acontece o quê? Toda a corrente vai para um de outro. Tá? Ele não se equilibra mais. Tá? Isso só acontece porque ele tem esse coeficiente negativo. Tá? Olha o coeficiente, é menos 2 milivolt por grau. Então, ele iria, um diodo, não sei qual deles, iria assumir toda a corrente. E o outro ia ficar sem nada. E daí, como esse diodo é para 2 amperes, ele ia queimar, porque ele suporta no máximo 2, né? E nós estamos conduzindo 3. Então, diodo não é feito para trabalhar em paralelo. Como é que tinha que ser um diodo para poder trabalhar em paralelo? Ele tinha que ter coeficiente positivo, porque daí ia acontecer o seguinte, um diodo ia conduzir mais, ele ia esquentar mais, e daí a tensão ia subir, e daí ele ia jogar a corrente para o outro, e daí o outro ia esquentar, e daí ia subir também, e daí um fica jogando para o outro e eles se equilibram, tá? Daí não tem problema. Agora, se cada um quer conduzir mais com o outro, um ganha e o outro perde. Agora, se fica empurrando um para o outro, eles se equilibram, tá? Beleza? Então, diodo, pessoal, não pode trabalhar em paralelo. Tá? Isso aqui é chamada configuração paralelo, né? Existe também uma outra configuração assim, né? Para diodo não é tão utilizado, né? Mas se eu tiver uma configuração assim, isso aqui é configuração paralelo também, pessoal, ou não? Nessa configuração aqui. O que tu acha, Paulo? Isso aqui é paralelo também? Que nome tu daria para essa configuração aí? Não é paralelo, porque um conduz e o outro não. Sempre tem um só conduzindo. Não é paralelo. Só que ele está um do lado do outro, né? Então, ligado nos mesmos terminais. Então, não é bem um paralelo. Isso aqui a gente chama de antiparalelo, tá? Então, esse aqui é um paralelo, esse aqui é o antiparalelo, tá? Antiparalelo. Ok. Como também tem o série, né? Ligação de diodos em série, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Assim, isso aqui é um série, né? E tem a ligação antissérie, que daí vai ser assim, né?
que essa aqui não tem fundamento, né? Porque os dois estão sempre bloqueando, né? Se um corrente para um lado, um bloqueia, corrente para o outro bloqueia. Então não passa nada de corrente. Então essa aqui não, para diodo não existe, mas para Zener existe. Para Zener é bastante utilizado. A gente vai ver em aula também isso aqui. Isso aqui é a anti-série, ok? Ok? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, vamos terminar aí. Já deu 1 hora e pouquinho de aula, tá? Então, vimos basicamente o que é um diodo, né? Tá? Basicamente. E daí, na próxima aula, a gente vai pegar e vai fazer exemplos, né? Vamos colocar isso aqui num circuito elétrico, né? E vamos tentar resolver um circuitinho aí com... Vamos interromper o compartilhamento. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai colocar isso aí num circuito e vamos resolver o circuito, colocar a tensão positiva, negativa, né? Colocar uma tensão alternada em cima do diodo, né? Com resistências, e resolver o circuitinho aí e começar a já ver alguns circuitos de retificadores e tal. Beleza? Hoje, pessoal, para entender, tem um contexto geral do que é o diodo, tá? Alguns de vocês já viram, né? Já viram no curso que vocês já fizeram, mas outros garanto que nunca viram. Beleza? Eu não esqueci de falar no início, né, sobre a bibliografia, pessoal. O livro que a gente vai utilizar é o Nachelski, tá? Não sei se vocês têm já ele em PDF ou alguma coisa, ou comprado fisicamente, tá? Então, eu recomendo. Eu vou colocar no Moodle lá, bem certinho, tá, o que é. E daí, quem puder comprar, compre, pessoal, que é um livro bastante útil e vai ser utilizado nas 3 eletrônicas. Tá? Todas as eletrônicas vai ser utilizado, tá? Beleza, então? Obrigado pela participação e até a próxima aula. Então, esse vídeo aqui eu vou colocar lá no Moodle também, o link, daí vocês podem assistir depois, quem não puder. Tá? Feito, pessoal. Abraço para todos. Abraço. Abraço.